Muito bem, prezado telespectador, a esperada manhã de sexta-feira chegou e sempre que um assunto ou um tema chame a atenção, nós precisamos chamar especialistas para trazer à tona aí e sair dessa margem curta que a internet dá, onde cada um tem a sua opinião de um parágrafo e aprofundar um pouco mais a discussão. Na última segunda-feira, dia 8, em decisão monocrática, ou seja, um só juiz, o ministro Fachin do STF proferiu uma decisão que anulou todos os atos decisórios dos processos nos quais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era investigado por supostos crimes de corrupção, entre outras acusações. Os casos que ficaram conhecidos como o Sítio de Atibaia, o Triplex e teve mais um. Que acho que dá um terreno do Instituto Lula. Do Instituto Lula. Que nem foi comprado, mas... Esses três casos aí específicos que haviam sido até então julgados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, presidida pelo ex-juiz Sérgio Moro. Polêmicas à parte, vou contextualizar para vocês antes de abrir a palavra para os nossos especialistas que aqui estão. Esse recurso foi impetrado na forma de um habeas corpus contra uma decisão do STJ, em que o que acontecia? Desde o ano de 2015, o STF definiu que o núcleo político dos supostos crimes praticados na Lava Jato ficariam à competência, ou seja, sob o julgamento da seção judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal. Os crimes praticados contra a Petrobras ficariam com a 13ª Vara Federal em Curitiba, ou seja, com o juiz Moro. Esse entendimento já era pacificado, recursos e recursos, isso chegou até o STF em novembro do ano passado. Inicialmente, o ministro Fachin recebe esse habeas corpus e encaminha essa decisão para o plenário, ou seja, para todos os ministros do STF decidirem em conjunto. Em recurso de embargos, a defesa do ex-presidente Lula alega que já existia a decisão pacificada de que esse tipo de decisão, sobre esse tipo de recurso, poderia ser tomado de forma monocrática. E as atenções voltaram novamente para o ministro Luiz Fachin, que teve que decidir sozinho. Em um voto de mais ou menos 47 páginas, ele acolheu a tese da defesa e anulou todos os atos decisórios dos processos contra o ex-presidente Lula, que agora, nesse momento, encontra-se aí não inocentado, mas sem o peso das condenações, o que abre margem também para outras situações, como, por exemplo, uma possível candidatura à presidência da República no ano de 2022. Posta a ordem do debate, eu abro a banca para os nossos especialistas Lindon Bolsoni, Gustavo Prats e Átila Kogan, para que deem o bom dia aos nossos telespectadores e iniciamos a nossa conversa. Bom dia, senhores, bom dia, doutores, bom dia aos advogados que aqui estão para discutir esse fato. Bom dia. Bom dia, então, a todos os nossos telespectadores. Bom dia aos colegas, amigos, aos colegas, familiares que estão nos assistindo. Nossa torcida. Enfim, senhores, o que a gente pode dizer do ponto de vista jurídico para começar? E quem quiser tomar a palavra, ela está aberta, né? Recursos em cima de recursos, a ordem jurídica estabelece que quem não se agrade com uma decisão pode buscar a instância superior. O que fez o ministro Fachin, na opinião de vocês? Ele respeitou a legalidade e agora como fica a nossa situação, que já era bastante polarizada no país? Olha, eu começo manifestando, agradecendo o título especialista, na verdade, nós todos somos lidadores do direito, né? Então, o que a gente, pelo menos da minha parte, o que eu vou fazer é comentar aquilo que eu entendi e aquilo que a mídia, né, as mídias estão publicando. Relativamente ao voto do ministro Fachin, eu digo que pela repercussão, pelo tema, pelo país ter parado, ter movimentado todas as pessoas, partidos, todos os graus de justiça, eu acho que não deverá terminar aí. Eu acho que o voto dele, embora tenha sido monocrático, tenha dito para ele que ele é um ex-condenado, né?
e não livrou ele, não está absolvido, não está condenado, mas ele fica com a pecha de um ex-condenado. Acredito que o tribunal o Supremo Tribunal vai botar em votação no plenário, ou seja, os 11 ministros que irão ter que decidir. Eu acho que o assunto é muito importante, é muito complexo, decide os rumos do país e deve ir a plenário. Então, relativamente o que eu posso colaborar de início, nosso âncora, né? E os nossos colegas, eu acho que então eu estou indo para a minha opinião de que vá para plenário. Essa é a minha opinião de início. Bom, como o Lindon falou, né, na mesma linha, é uma decisão, tá, monocrática, uma decisão que cabe ainda recurso. Pode ser que a Procuradoria, né, faça um recurso para o plenário e pode ser que ela não faça. Existe, né, regimentalmente a competência, também a jurisprudência já atribuiu essa competência para que o Fachin, né, que é o relator, de forma monocrática possa decidir. Tá? Então, é uma decisão que ainda não transitou em julgado, como a gente diz, né, no jargão jurídico. Então, ela cabe recurso. Vai ter recurso? Não se sabe, temos que aguardar. Né? Então, pode ser que se encerre a discussão por aí e fique declarada a nulidade dos processos, e pode ser que né, que haja uma nova decisão do plenário. Então, temos que aguardar aí os próximos dias, né, para saber o que de fato vai acontecer. Bom dia aos doutores, aos nossos amigos da Conecta. Realmente causou bastante repercussão a divulgação da decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin sobre a anulação dos atos decisórios desses processos que envolvem a Lava Jato. Mas eu acho que também se está direcionando a indignação para o lado errado, porque eu vejo que a própria Lava Jato deu margem a muito argumento em favor da nulidade de atos, né? Porque aí está se decidindo a questão da competência. Nós, desde o princípio, né, parecia a Lava Jato uma grande revolução, né, em termos de investigação. Revelou grandes esquemas de desvio de dinheiro, né, da Petrobras. E eram os paladinos da justiça, né? O foco começou com uma investigação por corrupção na Petrobras. O que aconteceu é que, em função do excesso de holofotes, do excesso de repercussão, acabou se atropelando muito a legalidade que deve ser observada num processo, principalmente um processo penal, onde está envolvida vida, liberdade, saúde, né, e patrimônio de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Então, o que aconteceu foi que uma investigação que inicialmente era só sobre crimes financeiros contra a Petrobras, corrupção ativa, passiva e tudo mais, acabou englobando delitos que não seriam de sua competência. E quando eu digo que a própria Lava Jato deu margem a isso, é que essa incompetência de juízo que era alegada pela defesa, né, principalmente do nosso ex-presidente Luiz Inácio, ela foi praticamente ignorada. O que acontece é que os crimes de corrupção que foram, digamos assim, vinculados, né, à OAS e ao próprio presidente, que teria recebido apartamento, sítio e tudo mais, não eram fatos vinculados à Petrobras. E o próprio juiz Sérgio Moro, ao julgar embargos de declaração após a sentença, ele reconheceu que esse juiz, em momento algum, afirmou que a origem da vantagem ao ex-presidente teria vínculo com os contratos da OAS com a Petrobras. Então, ele mesmo acabou fraturando um elemento básico de qualquer processo, que é o juízo competente. Ele poderia, lá atrás, ter reconhecido a própria incompetência, mas o Brasil, infelizmente, criou uma figura muito perigosa em termos jurídicos, que é o juiz superstar. Sim. Quando assiste um filme do Batman, por exemplo, sim, o Batman, ele ajuda o promotor e o comissário de polícia. Perfeito. Mas ele não tem contato com o juiz. Sim. O juiz é isento. Ele não pode
simplesmente se envolver com o processo emocionalmente, não pode direcionar, né, facilitar ou até aconselhar a acusação ou mesmo a defesa, obviamente. Mas isso, Ele é neutro. Desculpa, dá licença. Isso não se aplica ao STF. O STF é uma exceção, então, porque todo mundo faz lobby lá. Todo mundo, eu estou falando em termos técnicos, fazem né? lobby. Não tem nenhuma escrituração do lobby. lobby. É diferente, né? Então não pode falar com o juiz, mas pode falar com o ministro do STF. Sim, a gente não é ingênuo de acreditar que isso não aconteça, mas nós temos que nos atentar à questão legalidade, princípios básicos de direito. E aí a própria Lava Jato, então, naquela empolgação de estar achando que estava transformando o Brasil, acabou cometendo erros primários. Porque a gente pegar uma perspectiva, né, doutores, a Lava Jato, quando ela começa em 2014, no frigir dos ovos das eleições presidenciais, né? Isso. Um pouco antes, se eu não me engano, do primeiro turno, do segundo turno, ia ter uma deflagração de uma das primeiras grandes operações. Naquela época, em 2014, o então juiz Sérgio Moro não era conhecido de ninguém. Sim. Aliás, a figura do juiz federal sempre até então ficou muito anônima. Sim, Você sim. enxergava a instituição da Justiça Federal, a instituição, por exemplo, do TRF4, dos outros TRFs, como uma instituição sem uma face, sem uma persona. Exato, a como representar. deve ser. Como Deve ser, exatamente. E a partir disso a gente tem então aquela primeira fase que ela foi suprimida, era para ter acontecido na semana da eleição, ela não ocorreu, foi feita na semana seguinte, Dilma Rousseff acabou vencendo aquelas eleições em 2014, e a partir daí a gente teve, né, todos aqueles atos que foram desencadeados, inclusive do ponto de vista do processo penal, a gente teve áudios vazados das investigações que foram liberados a grupos Sim. de WhatsApp, isso lá em 2016, quando então ex-presidente ia ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela questão do foro privilegiado por esses processos que hoje encontram-se com seus atos anulados. E a Lava Jato fez uma questão que eu enxergo do ponto de vista que a gente pode falar, não só jurídico, mas do ponto de vista social, econômico, político. Ela, obviamente, investigou crimes de desvios dentro da maior companhia brasileira, assim de se dizer, de números de mercado, mas, ao mesmo ponto, ela mirou os fornecedores dessa companhia, que eram as empreiteiras brasileiras e as maiores empresas do Brasil, por assim dizer, no ramo da construção Sim. civil, que desde sempre a gente sabe é o pulmão da economia brasileira. Então a gente acabou investigando todas essas empresas, atos obviamente ilegais, Sim, foram trazidos à tona, Perfeito. foram reconhecidos pelas próprias empreiteiras em acordos de leniência e outras ferramentas processuais que existem para fazer esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo em que se fez um perfilamento, se fez um filtro de todas essas atitudes que eram cometidas de forma ilegal, a gente acabou mergulhando em uma crise econômica, social, o país acabou ficando dividido. Hoje a gente está em 2021, de 2014 para cá são aproximadamente quase 6 anos e meio, 7 anos, a gente pode começar a fazer uma conta do que foi positivo e do que foi negativo. E ao final do frigir dos ovos, hoje, 12 de março de 2021, a gente tem os grandes movimentos que essa operação fez sendo amplamente questionados e anulados pelos tribunais superiores. Sim. Isso deve se falar. E não entramos ainda, e temos tempo para falar sobre isso, sobre os atos de suspeição que inclusive estão sendo julgados Sim. nesse Perfeito. momento pela segunda turma, porque a gente teve aí vazamentos de conversas, né, que eram no mínimo constrangedoras entre procuradores e entre o então juiz. A força-tarefa acabou sendo desfeita, o ex-juiz não é mais juiz, e agora como a gente baliza todos esses fatos? Tiago, eu vou fazer um pequeno aporte aí no teu, como é que é a ponte, né, do teu comentário último aí da mensagens roubadas. Vem o sujeito de não se sabe de onde que está, de onde é que veio, publica umas mensagens, não se sabe a idoneidade, e aí o STF consegue tomar aquilo lá como prova verdadeira, como prova eficaz. Num sujeito que não se sabe a origem dele, as conversas podem ter sido manipuladas, não tem uma legalidade, e usam isso aí para tentar denegrir
e desfazer uma figura criada pela própria mídia medíocre, né, militante medíocre. Uma parte da nossa mídia, infelizmente, é militante parcial medíocre. Eu acho que toda ela, de um lado ou de outro. Então... Não, mas ela sempre pende para um lado, todo mundo sabe que pende para um lado. Então, assim, relativamente, vou ficar mais no tema do voto, e aí eu tenho que concordar algumas coisas do nosso âncora. Eu não acredito que a Operação Lava Jato foi a maior operação contra a corrupção do planeta. Não teve no planeta nenhum país, nem aqueles da África, lá como é que é, Guiana são na América do Sul. Guiné Equatorial, que é um país extremamente corrupto, não teve a movimentação, a apuração de dinheiro como teve na Operação Lava Jato. Então, eu custo acreditar que Polícia Federal, que é a Polícia do Estado, Receita Federal, que é um órgão do Estado, a ABIN, que é um órgão do Estado, Ministério Público Federal, que tem eu tenho no mais alto conceito, não sou eu, como a maioria das pessoas tem, inclusive da Polícia, da Receita Federal, só a gente não gosta da Receita quando vem as notificações. E a ABIN, certo? Então, como é que a Polícia Federal, o juiz federal de primeira instância, que deu a sentença dele, que foi referendada por 3 desembargadores do TRF4, 2 juízes federais de carreira, e um procurador federal, foram três profissionais do direito, lidadores do direito, profissionais, carreiras jurídicas que julgam. Passou para uma turma do STJ, 5, são 5 ministros do STJ. Não é possível que nenhum deles não tenha visto essa alegada, essa exceção de incompetência relativamente ao fato aí que está sendo debatido. Eu custo acreditar, é uma desmoralização. Aí o ministro Mandrake, que ficou 5, 6 anos com o processo, puxou a cartola e puxou de dentro da cartola, achei, só eu consegui achar. E conseguiu tornar o maior criminoso, que movimentou a maior cifra de dinheiro do mundo, tornou ele um ex-criminoso. Né? Então não é possível dizer, justiça de primeiro grau, TRF4, que é o segundo grau, STJ, que é o terceiro grau, não terem visto aí o ministro Mandrake, que era um professor totalmente vinculado ao partido, do próprio réu que ele está julgando, ter achado o furo da reportagem, digamos assim. Eu achei. Então, para mim, a desmoralização do judiciário começou, infelizmente no Brasil, de cima para baixo. O STF é uma vergonha. Olha, eu discordo um pouco do que o Lindon falou, porque a gente sabe, como operadores do direito, que é muito comum as sentenças, né, serem anuladas, né, que haverem, né, visões de votos diferentes, né, de acordo com a instância. É comum, qualquer operador do direito sabe que muitas vezes tu pode perder um processo em primeiro, segundo, terceiro grau e lá no STF acabar tendo uma situação favorável. Isso é comum no dia a dia, né? Muito comum, todos nós passamos por isso, né? E ainda bem que é assim, o sistema de justiça é feito exatamente para que se possa uma instância superior rever as decisões das instâncias, né, inferiores. Então, muitas vezes há teses que estão lá no STF que não são seguidas pelos outros graus de jurisdição. Por quê? Porque a jurisprudência não é lei. Muitas vezes o que é definido, né, uma tese que é adotada no STF, não é adotada na segunda, na primeira e na terceira instância. Né? Então esse é o nosso sistema de justiça, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Então tu sempre tem a possibilidade de recorrer. Bom, se nós não estamos contentes com isso, então nós temos que mudar o nosso sistema de justiça. Mas até então, a Constituição nos garante, e vejam bem, não só no Brasil, no mundo inteiro funciona assim. Todos os dias, e eu desafio o advogado a me dizer que não é assim, que não teve algum processo muitas vezes anulado lá no STF, que não teve uma decisão revista lá no STF. É assim, isso funciona dessa forma, não existe nada de errado com relação a isso.
Claro que muitas vezes pela politização que tomou o caso, e aí é que é o grande problema, né? Que esse caso ficou politizado demais, né? Então se tem essa discussão, porque se não fosse, né, um caso tão politizado, ninguém estaria falando nada, porque isso é normal, é do dia a dia da advocacia, é do dia a dia do nosso sistema jurídico acontecer exatamente esse tipo de situação. Pega esse mesmo processo, substitui-se o nome do réu. Perfeito! Eu já tive casos assim, tu já teve, o próprio normal, Lindon seguramente normal, já teve casos anulados no STJ, Mas ou aí que mudou a decisão de Exato, primeiro grau, exato. e a nossa dificuldade enquanto operadores explicar isso para um cliente, que ele teve uma sentença procedente aqui em Nova Prata, e lá no tribunal ele perdeu, né? Em que um cliente, né? Em que nós dois advogamos situações semelhantes e o teu cliente ganhou e o meu perdeu. Sim. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Semelhantes, mas não iguais, né? Porque mas não iguais, perfeito. Também, e principalmente se tratando de processo penal, é inerente à espécie humana gostar de execuções, de condenações, né? Por isso que as grandes execuções do passado eram em praça pública. Nós somos, inclusive, né, batizados, né, em uma filosofia religiosa fundada por condenados à morte, né? Sim. Nós fazemos feriado nacional no dia de Tiradentes, que foi um condenado à morte, entendeu? Era um traidor da coroa e hoje é herói nacional no Brasil, entendeu? E naquele momento, no oba-oba, quando as pessoas se empolgam, e aí entra aquela questão holofotes, mídia, e o velho provérbio que diz que o orgulho precede a queda. Então, toda essa movimentação que houve, né, nesse deslumbramento, em que o judiciário virou um grande reality show, em que criamos as estrelas, né, procuradores, que depois juízes que depois iam fazer palestras, vender livros e tudo mais, né? Então a sanha condenatória impediu que se analisasse o básico, o óbvio. E o óbvio é que esses processos que envolviam não eram vinculados à Petrobras. Como eu falei no começo, o próprio juiz, ao sentenciar e complementar, esclarecer nos embargos de declaração, falou que não havia vínculo com os contratos da Petrobras. E aí se quebrou a competência, reconheceu a própria quebra de competência, e o doutor Lino também falou no começo, não houve uma absolvição nem um reconhecimento de inocência do ex-presidente. Agora, inclusive, ele poderá ser condenado a uma pena mais grave ainda. Nós temos outra dimensão, porque... Vai me desculpar, esse processo tramitou... quantos anos faz que está tramitando? Mas exatamente. Vai voltar para a Justiça Federal do primeiro grau, tem que anular tudo. Tem que começar desde a denúncia. O procurador vai ter que começar do zero. A denúncia é o início do processo crime. Vai começar do zero. Ele tem quantos anos? 70 aí? Quem? O réu aí, o réu. 70 e quase 75. 75, 76, não sei. 76. Até que ele vai ser julgado quando ele tiver uns 180 anos de idade, por aí mais ou menos ele vai ser pela dinâmica que é da justiça, infelizmente. Né? Mas, Lindon, perfeito, tá? Só que assim, ó, nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós não podemos atropelar isso. Ele contratou os melhores, mas a maior banca de existe o princípio do juiz natural, é competência, é básico isso. E tu sabe disso, o Gustavo sabe, o Thiago sabe, todo mundo sabe. Juiz competente, ninguém pode ser julgado a não ser pelo juiz competente. Princípio do juiz natural, mundial, não é brasileiro. É o pilar do Estado Democrático de Direito. Então, o réu, seja ele quem for, ele tem direito a um julgamento justo. E é isso que está se discutindo. Concordo e defendo. Julgamento justo. E tenho certeza que tu defende isso também. Então, com base, né, num sentimento político, nós não podemos atropelar essa questão. Olha só, eu quero pedir desculpa para vocês e dizer o seguinte, olha, a minha confiança e meu respeito para o STF é zero. Eu não tenho confiança e não tenho respeito nenhum. O tribunal que é composto por 11 pessoas indicadas por políticos, dos 11, 7 foram indicados pelo PT. Vai me desculpar. Inclusive esse aí, que foi o Mandrake aí ele fazia comício, nos comícios da Dilma, ele ia fazer comício, esse o ministro que achou. A bola de cristal, tinha a bola de cristal, ele achou o furo do processo.
Ele ia fazer comício com a Dilma, dizendo que ele tinha um manifesto, não sei do que, deveria ser um manifesto lá sei lá do que é. E aí foi, sabe como é que ele chegou no STF? Você sabe quem é que foi, ó? Porque lá tudo é lobismo, né? Lobismo. Como é que o ministro, se tu for, pelo teu conhecimento, e nós aqui, se nós não tiver, nunca nós vamos chegar. Inclusive, nem pro TJ aqui do Rio Grande do Sul, ser desembargador. Se tu não tem o lobby, quem fez o lobby? Político, a indicação do STF é política. Quem trouxe o ministro Asquim, que era um professor, um ilustre desconhecido numa universidade federal do Paraná, um professorzinho, doutrinador. Quem trouxe ele foi o Joesley Batista. Lembram do Joesley Batista, o Joesley, aquele da JBS, que patrocinava quase todos os políticos, né? Inclusive o senador. Ele pegou lá o Fachin e, esse é o ministro, vamos botar ele para a vaga. Foi indicado, foi o padrinho dele, foi Joesley Batista. Aí tu pega todos os outros que tem aí, que eles são, dos 11, eu não sei a quantidade, mas a maioria é militante. Eles são dedicados, são militantes, ainda se disfarçassem, e se eles fossem mais autênticos, né? Se eles fossem mais autênticos, imparcial, o que a gente quer é imparcialidade. Não interessa se tu gosta se tu é do PT, tu é do PCdoB, eu sou do P, sei lá no quê. Não interessa. Um ministro tem que ser desses tribunais superiores, porque a vitrine é a esperança do brasileiro. Olha, aconteceu injustiça, o STF vai corrigir. Não vai! Eles vão aplicar. Veja só. Mas nesse caso corrigiu, Lindon. Corrigiu o quê, Jesus? Mas nesse caso corrigiu, Lindon. O senhor está sendo emocional e pensando sempre no lado político. Nós estamos aqui falando do jurídico. Nós estamos falando do jurídico. Temos que pensar nisso. Muito chamar um intervalo comercial, porque senão os nossos patrocinadores estão esperando também. E na sequência, nós vamos continuar falando de STF, Constituição, processo, política, porque hoje de manhã o assunto vai longe. Fique conosco, Conecta News Debate, volta já. Retornamos ao vivo aqui para o nosso Conecta News Debate dessa manhã. Anulações dos atos decisórios dos processos que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele que cumpriu aí 19 meses, mais ou menos 1 ano e meio de prisão, condenado. Agora tudo isso foi anulado em uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin. E nós nessa manhã nos reunimos para discutir. A provocação desse segundo bloco que eu trago para os doutores é o seguinte: uma postagem simples que a gente encontrou na internet nesses dias e dizia mais ou menos assim: exclua o nome do processo, né? Não é um processo contra o Lula. Alguém ficou preso 1 ano e meio por ser julgado por um juiz incompetente. E aí se fala da presunção de inocência que está lá na Constituição. A pedido aqui dos nossos debatedores, quem tiver a palavra pode baixar a máscara para expressar o verbo melhor. Os demais permanecem com elas. Quem quiser começar, a situação está aberta. E logo mais a gente avança para a questão jurídica, foi bastante falada. Quero que vocês também comentem aí os cenários políticos que podem advir aí dessa nova realidade que começou a partir dessa decisão. Senhores, a palavra é com vocês. Olha, eu vou fazer Tiago, tu me desculpa, vou fazer uma correção. Você disse que ele ficou preso. Ele não ficou preso coisa nenhuma, ele ficou detido. O réu ficou detido na carceragem da Polícia Federal, frigobar, com televisão, recebendo visita, até do padre. O padre visitava ele, um padre amigo dele. Então o presídio é totalmente diferente. Então ele ficou detido, tinha segurança, tinha carro, claro que ele não saía. Mas então assim, não estava preso, estava detido. O que ficou determinado na própria sentença condenatória, Sim. que seria, em função do cargo que ocupou, Sim. Seria uma condição especial. O Aí, próprio juiz que condenou, Dr. Sérgio Moro. Aí começa a distinção. Aí nós temos que voltar e dar uma verificada daquele jornalista Oswaldo Eustáquio, que ficou preso por conta das publicações que ele fez contra esse ministro aí. Segundo, eu vou ter que parafrasear Roberto Jefferson, dizendo o seguinte: o Xandão do PCC. Né? O Xandão do PCC. Prendeu ele, como prendeu o deputado por crime de opinião. Tudo bem, só para dizer então da falta de isenção, da falta de imparcialidade de alguns desses ministros do STF, certo? Então esse aí é um tribunal eminentemente político. Eles aí, algumas situações,
os mais lidadores do STF, não é meu caso, que nós aqui do Nova Prata, com todo o respeito, nós advogados, dificilmente nós vamos conseguir fazer subir um recurso para o STF e o STJ. É muito complicado. Enquanto que os advogados do Lula aí tiveram centenas de recursos, embargos, habeas corpus, enquanto que um coitado aí, daqui a pouco está preso por uma porcaria ali, ele vai se lascar, porque não, mal e mal consegue chegar ao TJ aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma coisa que eu queria suscitar para vocês, que a gente começa a notar que ela surge, e ela não surge do cenário jurídico, ela surge do cenário das opiniões, né? O STF, ele é colocado hoje como uma espécie do patinho feio do quadro dos poderes, né? As atenções negativas se voltam todas para o STF, uma camada muito abrangente de toda a população se coloca contrária às decisões e a esse protagonismo do STF, mas aí a gente tem que movimentar, e eu chamo um dos grandes especialistas do direito, que é Lênio Streck, que ele fala exatamente que a Constituição e o Tribunal e o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser um órgão contramajoritário, ou seja, ele tem que estar contra a voz das ruas e a favor da legalidade. Exato. Como é que a gente explica para a população normal que existe, né, regras contramajoritárias e que existe um tribunal que ele é constituído pela lei para estar lá, e ele toma essa abrangência muito grande e hoje é visto com maus olhos por boa parte da opinião pública. Eu pergunto o seguinte: quanto realmente a gente conhece sobre cada um desses processos que tanta polêmica geram? O senhor já leu os autos de algum processo desses? Algum dos colegas já leu? Não. Pois é. A gente tem o costume, né, de julgar pelo que a gente ouve, pelo WhatsApp, pelas grandes mídias, mas na realidade o que existe no processo, e é isso que o juiz deve atentar, nós não sabemos. Nós não vimos, nós acompanhamos, são processos de milhares de páginas, né? Nós temos os nossos, né, para cuidar, a gente não vai ficar... Mas a gente conhece a partir dos princípios, o que se aprende na faculdade, começa a analisar algumas questões fundamentais, isso sim, tá? E eu digo o seguinte também, quando muita gente se queixa hoje que tem direitos demais, recursos demais, mas esses direitos e esses recursos que os garantem são construções históricas, justamente porque no passado se cometeu muita arbitrariedade. Nós temos fatos na própria história do Brasil, na história mundial, acusações infundadas, o caso Dreyfus na França, até os mencionados que eu falei antes, né, que nós seguimos a filosofia de condenados à morte e tudo mais. Todos foram grandes injustiçados. A Joana d'Arc foi queimada como bruxa, hoje é santa da Igreja Católica. Sim. Na própria Inquisição Católica. É que não tinha WhatsApp na época, pois senão não ia defender. ser. Sim, exato. Então o que acontece? E o maior ícone de todos, né? Jesus Cristo. Exato. Jesus Cristo era bandido. Mas aquela coisa que na própria Bíblia conta, né? A opinião pública, né, mobilizada pelos sacerdotes do tempo que estavam descontentes porque ele havia expulso os vendilhões, garantir a condenação no grito. E Pilatos, que era o juiz, o pretor romano, e diga-se de passagem, né, o direito romano, para quem não sabe, estrutura a nossa ordem jurídica até hoje. Direito português e brasileiro. E aí está falando justamente isso, né, que a gente às vezes fica indignado quando um político, quando alguém se livra de um processo, só que esses direitos que eles usam em favor deles não são garantias para bandidos, são garantias para cidadão de bem, que está nos assistindo hoje. Perfeito. Aqui, né? Qualquer pessoa está propensa a qualquer momento ser acusada injustamente, se envolver num acidente de trânsito, se envolver ou ter um familiar envolvido com o uso de drogas e tudo mais. E aí você vai dar valor à presunção de inocência, ao direito à ampla defesa, à produção ilimitada de provas, que a prova ilicitamente obtida pode ser sempre usada, inclusive em favor, sempre que for em favor do réu. Exato. Por isso que estamos falando, essas mensagens que surgiram aí, dos diálogos, elas não estão comprovadas, mas elas já representam um indício de que tem havido uma comunicação, um conluio entre julgador e acusação. Então aí já se suspende o processo até que se investigue profundamente. Vai me desculpar, mas um tribunal que aceita essas mensagens desse
como é que é o nome? Do Intercept aí. O tribunal não aceitou o ainda. STF. Mas o tribunal não julgando. disse que as mensagens são Ainda válidas não ou disse. não. Nós Ainda estamos não falando disse. só da Mas competência. já abriu uma competência. cisânia, né? Já abriu uma Tá, cisânia. mas a suspeição, que agora nós vamos entrar em outro debate, ela começou Exatamente. quando o juiz, numa palestra, falou assim, ó, é muito importante que as pessoas continuem apoiando a Lava Jato. O juiz não pode pedir para que as pessoas vão na delegacia, pedir que a polícia, vamos lá, pessoal, vamos condenar. Onde é que já se viu isso? O juiz não Equivale a investiga. isso, o juiz não investiga, o juiz julga, o juiz Juiz analisa julga. friamente. E aí o que acontece? Depois houve uma questão de testemunhas que haviam sido deferidas, e o doutor Sérgio Moro, então, falou, não, aí se recorreu ao tribunal para que essas testemunhas fossem ouvidas, 37 e 38, e o juiz determinou que essas testemunhas deveriam ser, todas as audiências deveriam ser acompanhadas pelo réu, que também não tem obrigação nenhuma de que o réu esteja presente, é um ato. Perfeito. A defesa, sim, alguém em seu nome defendendo tem que estar presente. E não se fala, então, né, Condução coercitiva, a sem própria prévia condução- intimação. Exato, aquela... Mediaticamente. A coerção coercitiva está prevista no CPP. Tá, mas desde que o réu se Desde que oponha, se oponha- se ausente, ou não tem, no caso, o ex-presidente tinha Exatamente. endereço fixo, tinha... Mas vale para o pobre, tem que valer para ele também. Mas não né? é o caso, Mas Vale, não é o mas caso. não se está dizendo que Ele não já vale. havia dado Foi mal depoimento usado. 2 ou 3 vezes. De repente a Exatamente. polícia aparece às 6 da manhã para levar ele para e quase tem um tiroteio no aeroporto, porque chegou a Polícia Exatamente. Federal, a segurança do aeroporto é feita pela aeronáutica, e quando viu aquela tropa de gente chegando armada, ele quase deu tiroteio. Pouca gente sabe disso, mas olha o que poderia ter acontecido num aeroporto em função de uma má interpretação legal. E eu acho que até no caso não foi um despacho errado do juiz, acho que foi uma má interpretação, que se em caso de o acusado se recusasse a dar depoimento, aí poderia ser conduzido coercitivamente. E muita gente já interpretou isso como condenação e prisão. Tem uma questão que foi levantada muitas vezes, doutor Lindo, doutor Átila, doutor Gustavo, durante a condução de toda a Lava Jato, que o grande modelo que ela seguia era a Operação Mãos Limpas na Itália, que foi promovida durante a década de 90 para tentar limpar a política italiana e os sistemas de justiça italiana, enfim, toda a Itália, Ação das máfias. Né? tentar ser limpa das ações da máfia e da Cosa Nostra. Esse era o grande modelo. Agora eu faço um paralelo que ele não é jurídico, ele é social. Onde está a Itália hoje? A Itália hoje não consegue ter um primeiro-ministro constituído por um consenso político, porque ela não consegue se estruturar. Mas aí a isso gente entra numa discussão... Isso é desde que Júlio César foi assassinado. Exatamente, não em Roma. Mas a gente entra numa discussão o seguinte, até quando a gente pode delimitar uma sociedade ideal de pessoas éticas e isentas de condutas ilegais? Até quando a gente vai conseguir buscar esse ideal programático de construir uma ordem social? Porque a gente tem esses diversos exemplos, né? Lá na Itália aconteceu toda essa operação e hoje a gente sabe que a máfia, de outras formas, ela continua operando seus interesses. O crime sempre se reinventa com uma capacidade, uma criatividade Exatamente. impressionante. A mente criminosa é sempre mais ágil do que a mente da legalidade. De E quem faz aí a lei. pergunta que fica é, quais serão os próximos passos que a gente pode pensar em termos de sociedade brasileira, em termos de ordem política, jurídica e social? Luiz Inácio agora tem suas decisões anuladas por hora, né? A PGR disse na última segunda-feira que irá recorrer ao Pleno do Supremo para anular essa decisão que origina o nosso debate. Então, o assunto está em aberto, né? Olha, Mas o que acontece agora? O ex-presidente volta ao páreo político. O que vocês enxergam? Uma polarização ainda maior do Brasil? E o que a gente ganha com isso ou a gente perde? Qual é a opinião de vocês? olha, eu voltando assim, sociedade ideal não existe em lugar nenhum do mundo. Onde há duas pessoas, há divergência de entendimento e de opinião. A saída que foi defendida por o partido que ficou um monte de tempo ali no poder era a educação. Infelizmente, terminaram o ciclo deles, a educação está falida. Hoje tu tem aí, tu entrega uma criança, um filho, um estudante no colégio, chega em casa, tu tem um militante. Ele sabe de tudo, do comunismo, do fascismo,
Mas tu mandar escrever sapo, ele escreve sapo com C cedilha, coitadinho, né? Soma 1 mais 1, ele vai botar que é 4, 3, 4. Então isso é o resultado da educação falida, desqualificada e desclassificada que nós temos. Para ver os índices do PISA, né? Tem os índices do PISA aí, vai dizer que a educação faliu, está falida. Perfeito, cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. Então, quer dizer, aquilo que era lá atrás, educação, saúde e segurança, não fizeram nada. Então, que um dos slogans era pátria educadora. Isso, pátria deseducadora, infelizmente. Infelizmente, gostaria que todos os alunos tivessem um nível de educação, todos, né? Tivessem um nível de educação padrão A. Então, assim, primeiramente tem que começar da base, de baixo, do nada, do que é o primeiro tijolo, que é a educação. Relativamente à política, hoje, infelizmente, não temos partidos políticos. Isso falo a nível nacional, e estadual e municipal. Nós temos facções criminosas organizadas sob a lei dos partidos políticos, um passando a rasteira no outro, esperando para dar um golpe no outro, para tomar o poder, para fazer a mesma coisa que o outro fez, e ao oferir vantagens financeiras indevidas, né? Infelizmente é isso aí. Então, os partidos políticos é o primeiro erro, porque ele escolhe, na verdade, a ditadura de partido. O partido A diz, olha, vou botar o Lindon de candidato. Mas tu não sabe, aí tu acaba fazendo o lobby, tu põe o Lindon de candidato. O partido B escolhe o Gustavo, o partido C escolhe o Thiago, e o partido D escolhe o Átila. Então, na verdade, começa com a ditadura, a falta de democracia do próprio partido. Eles impõem, como o PT vai impor de novo, não sei se é a viabilidade da candidatura do Lula. Ele que se candidata, eu não quero, não sei eu que vou dizer que não. Ele disse que não tem tempo para pensar nisso agora, deve estar muito ocupado também, né? Pois é, olha... lembremos que trabalhar, né? É um trabalho, sindicalismo também, né? Mas tudo bem. Mas eu vejo o seguinte, ó, o que na verdade a gente é manipulado, né? Aquela música da praça dando milho aos pombos. Nós somos os pombos, o milho quem dá é de cima. Então eu acho que na verdade tudo é manipulado. Na verdade é um jogo, o poder é muito grande, é muito complexo. A estrutura, o mecanismo se reinventa, né? O mecanismo já se reinventou, levou uma ruptura, o mecanismo estava com a síndrome de abstinência de dinheiro, e eles estão se reinventando para aqueles que, do mecanismo, do sistema, estão querendo voltar ao poder porque não conseguem viver sem dinheiro, sem aquele dinheiro fácil, rápido e barato, que só tem no serviço, você tem na atividade pública. Mas o que eu vejo? Vai haver uma polarização, direita com o Bolsonaro, esquerda com o Lula, e aí vai vir um terceiro caminho, certo? Enquanto eu e tu estamos extremos, eu e o doutor Átila estamos brigando, o Gustavo e o Thiago vão passar por nós. Nós batendo a soco, eles vão chegar na dianteira. Normalmente é assim, né? Como diz o provérbio italiano, tá aquele quadro de dois, um puxando o chifre, outro puxando o rabo da vaca, e tra due litigante il terzo gode, né? Que o terceiro está ali tirando o leite, né? Exatamente. Então, enquanto tiver Fernando Henrique Cardoso vivo, espere de tudo, pessoal. Ele é a raposa velhaca que ela está por trás de tudo que é sacanagem política do Brasil. E o Lula não é mais problema. O Lula não é problema para ninguém, nem para o país, não vejo mais. O Fernando Henrique é o problema do Brasil. O pai do Plano Real. O pai do Plano Real. O pai para mim era o Itamar Franco ainda. Ele pegou carona, o sociólogo, né? O sociólogo. Mas a verdade é que a sociedade humana é assim, a gente vê as disputas de poder, o que a gente está atento agora é a realidade do Brasil. Sim. Mas é assim nos Estados Unidos, é assim na Itália, é assim na Espanha. Nós vemos na história as grandes guerras, os conflitos entre os reis, os casamentos manipulados, é tudo arranjo político, né? E nós, torcedores, né, nós estamos aqui embaixo e a gente só paga a conta. A verdade, os grandes protagonistas estão lá. Existe sempre um ditado que diz, né, que o poder ele sempre vai pendular, ele sempre vai ir de um lado ao outro. Volta e meia, as massas vão preferir menos Estado nas suas relações particulares, então nós vamos pender para o lado do antigo liberalismo, mas quando o liberalismo, que só ele não se estrutura, senão em 1929 não teria rachado o mundo no meio. 2008, né? E 2008 também, depois a gente tem vindo outra aí, né? E vem virar outra depois também. E depois a gente pende mais para o outro lado, onde a gente quer mais Estado na presença. Então nós vamos mais para o lado social. O problema é que aqui no Brasil, me representa com 34 anos de experiência aqui nesse solo,
que a gente tem uma pressa de tentar resolver as coisas rápido. Então, nós elegemos um conjunto de esquerda que ficou aproximadamente 16 anos no poder, né? A gente agora elegeu alguém de direita e a panela sempre vai estar batendo na hora do pronunciamento. Sim. O pedido de impeachment sempre vai existir e a gente segue nessa ordem desacordoada. E agora a questão é como é que esse Brasil vai para frente nessa atual conjuntura? O que 2022 nos reserva? Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, aprender a não fazer simulacros das coisas. Nós hoje interpretamos os impeachments como um remédio para governo mal conduzido. Perfeito. Na verdade, impeachment é outra coisa. Para começar, que a tradução de impeachment não é impedimento, seria como imputação, acusação. Tá? E outros fatores também, a todo momento, a gente não tem uma identidade nem cultural hoje, nem um conhecimento teórico para embasar, dizer, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Porque eu votei no fulano, eu sou de direita, porque o outro votou no fulano, no ciclano, ele é de esquerda. As pessoas não têm essa bagagem. Os políticos mesmo, a gente acha que há uma dicotomia, uma divisão esquerda e direita, centro, não sei o quê, mas na verdade, quando tu está no poder, tu vai manipular conforme a conveniência, tu não vai seguir uma linha ideológica. Perfeito. Tanto que nós temos casos milhares aí, né? O pessoal fala liberalismo, menos Estado, sei o quê, mas quando se aperta, né? Quando a firma vai mal, tem que vir vai socorrer, procurar exatamente. o BNDES, vai procurar a isenção de imposto e tudo mais. Se eu sou liberal, eu sou liberal, né? Não existe socorro do governo. Exato, se eu sou liberal, tem que ser coerente. Exatamente. O risco é meu, é um princípio do liberalismo, né, econômico. Claro. O contrato é bem esquerda, né? Também sonha, como dizem no Brasil, né? Socialista de iPhone. Os comunistas enriquecem, aquela coisa, né? O Sim. traficante cheira, o cafetão se apaixona e tudo mais. Então, são esses paradoxos, né, que a gente teria que eliminar. Perfeito. Mas não é o que acontece na alma do brasileiro, né? Essa contradição é permanente, né? Então é difícil Mas acho que construir... isso faz parte também, Gustavo, dos tempos modernos que se vive hoje, muita né? Da confusão. perda da identidade, né? Do cidadão que deixou de cidadão para ser consumidor, e com essa mudança, né? Para ser consumidor se perde a identidade. Então não se tem mais ideologia, o que o Lindo falou, eu concordo, os partidos hoje não têm ideologia, e essa é a grande verdade. É o poder pelo poder. É o poder pelo poder, né? Se que... busca simplesmente ter o poder, e eu tenho isso para mim. Esquerda, direita, são apenas... que é a mão que vai nos levar. É a mão, né, que vai nos levar. Na verdade, o que se busca é o poder, e isso, para mim, é muito bem visto, né? Tanto na administração passada como na atual. Se busca o poder, e aí se usa, né, uma ideologia, ou uma pseudo-ideologia de direita, uma pseudo-ideologia de esquerda, que, na verdade, não se aplica, não se pratica e não se é. Né? O que nós somos, na verdade, somos marionetes, somos manipulados ao bel prazer de quem quer assumir o poder. Nós não temos ideologia. Colocando também na mesma Marinha, eu concordo com o Lindo inteiramente. Como é que a gente sai disso? Educação, eu não vejo outra maneira, né, que não se passe pela educação. Né? Então nós temos que educar, né, as gerações para que aí a gente possa então sair desse atoleiro. Hoje, nós vivemos numa sociedade extremamente dividida em função de tudo isso que nós debatemos. Né? Qualquer coisa que se diga, né, que se defenda, então tu é taxado de socialista, né, de comunista, ou tu é taxado de fascista. Então tu não pode ter, né, um pensamento, tu não pode querer nada mais, né, melhor. Né? Tu não pode ter uma visão mais social, ou tu não pode ter uma visão mais liberal, tu é taxado e a partir daí não se consegue discutir, se avançar em nenhum sentido. Eu acho que isso é uma baita bobagem, né? A gente não pode, nenhuma sociedade dividida como está a sociedade brasileira conseguiu sair do atoleiro, e isso é uma realidade. Né? Então nós precisamos de alguém que una a sociedade, e de alguém que apague essas mazelas, que cure essas cicatrizes, para que possamos, então, avançar para um país melhor. E vai vir o candidato da terceira via, certo? Aquele da Raposona aí, ele vai vir como salvador da pátria, falando bonitinho, né? Sem aquela exaltação. Fluxo de caixa! O problema era o fluxo. O senhor tem alguma dica de quem será aí a terceira via? Não, eu acho que... Não sei, deve ser fluxo de caixa. Então... Aí falando bonitinho, com agenda escondida, agenda no bolso do globalista, né?
Então aí que nem nós temos... Nós temos que abandonar os discursos populistas. E essa que é a grande realidade. Né? Abandonar o populismo. Medidas duras têm que serem tomadas, mas nós temos que visar o bem comum. Mas concordo contigo, daí tu colocou a mesma coisa, concordou comigo da educação. Perfeito. Mas vocês não acham que, por exemplo, aqui estão fazendo um espaço bacana para o pessoal, né, até poder entender, nós, lidadores do direito, não que eu seja especialista. Que agora já deixamos o direito, agora estamos falando em política e mas eu vou falar ainda do STF. Então, daí é o seguinte, olha, é um espaço bacana para as pessoas terem uma noção. Perfeito. Vocês não acham que a mídia, ela seria o segundo pilar da educação? Porque está em todos os lares, eles deveriam fazer um trabalho bacana, educativo. Né? Tá, mas qual mídia? Mas, mídia não, as WhatsApp, televisões. Twitter também são mídias. Não, mas tudo bem, né? Eu falo mais da televisão. E a desinformação muito mais vem daqui do que das grandes mídias. Tá, mas é o seguinte, eu acho que a televisão, os canais de televisão, especialmente aquela que era e não vai ser muito mais aí, que estava no... Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Ela está cada dia... Não. Ela está cada dia aumentando a audiência e dando moral para o seu suposto oponente, que na verdade acho que nos bastidores estão dando risada, né? Tá, então a mídia, a televisão, ela poderia exercer como um coadjuvante da educação. Todas as crianças têm televisão, têm telefone. Aí então tu vê que, por exemplo, nasce uma figura, um ilustre desconhecido, Felipe Neto. Aliás, eu acho que devia ser indicativo para o próximo ministro do STF. Esse sabe bem, Felipe Neto, né? Então, quem tem a possibilidade, a oportunidade de fazer um trabalho bacana do bem comum, interesse público, não faz. Deturpa, denigre, né? Então, assim, o brasileiro, na verdade, nós brasileiros, infelizmente, somos um esboço de alguma coisa, né? A gente tem um esboço, nós sabemos aonde é que nós vamos chegar. Nós somos uma nação jovem ainda. Claro, mas históricos. Mas 500 anos já foi. Mas tu tem que aprender a olhar para os erros dos outros e não repetir. Vamos estudar Nós história, temos que avançar. Vamos fazer como os japoneses fazem, que as crianças aprendem cedo a limpar a sala de aula e fazer refeições ali para dar valor à limpeza. Claro, a gente precisa entender algumas coisas e o tempo também já vai indo para o final, logo mais eu vou pedindo as considerações finais de cada um dos senhores, mas a gente tem que entender o Brasil como alguma figura um pouco híbrida. Nós temos menos de 200 anos de república e foi uma república e um federalismo imposto no decreto de um dia para o outro que Rui Barbosa lá resolveu que... E o Brasil, até se falou, houve ruptura, o Brasil nunca teve ruptura. Nunca tivemos. Não, nunca teve. E a nossa bandeira, por exemplo, que é o melhor símbolo disso, né, o nosso hino eram hinos do Império. Só se mudou ali para botar. Os ministros do primeiro governo republicano eram todos conselheiros do Império também. A própria decretação do Império não foi uma opção, né? Foi algo que é um negócio de família, né? O pai deixa para filho, o filho pega o empréstimo para pagar o pai. A fundação da República. E outra, a própria... Tudo sempre foi muito manipulado. Quando terminou o regime militar também, né? O que é que sobrou na presidência da República? O antigo líder do governo do Senado. Então, a gente nunca faz uma ruptura, né? Para uma revolução. Não temos isso. Tem um livro chamado, falou do Honoráveis Bandidos, né? O livro dele, né? Aparece a capa desse do Sarney. E aí a gente tem alguma situação... É um livro? Uma situação que eu me lembro, Hegel citou isso lá, né? Ele dizia que nem as populações, nem os governos conseguem aprender com a história, né? Logo após a ruptura do regime militar, a gente teve um caçador de Marajás que ia limpar o Brasília e foi limpo, mas que está lá hoje de novo. Né? Nós tivemos um governo de centro no começo da década de 90 que regulou pelo menos a inflação. O doutor Lindo lembrou do Fernando Henrique, que enfim, né, trouxe o Plano Real. Mas aí nós passamos pelos anos de esquerda com vários problemas, agora nós estamos à direita, vendo os mesmos problemas acontecer. Por que a gente foi para esse lado? Era para ficar na STF? Era. Mas a proposta do debate é exatamente essa. Porque se nós ficássemos só no jurídico, nós estamos entendendo o que acontece, mas o intuito é para você que está nos acompanhando, é aprofundar um pouco essas situações que nós passamos para entender que nós vivemos em uma sociedade complexa, difícil, e que se a gente só vai sair dessa situação se nos darmos a mão e caminharmos para frente, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhores, o tempo já se faz rápido, eu peço uma rápida despedida, porque Beto Guidini nos aguarda no Estúdio 1. Bom, eu agradeço o espaço e peço desculpas aí por algum excesso, né? Na verdade, o tema é bastante emotivo. E quero citar aqui uma das parábolas do Buda,
Nada existe é um dos extremos, tudo existe é outro extremo, devemos andar no caminho do meio. Então, eu acho que é essa saída. E, voltando à política, na verdade, somente dois partidos, os que estão no poder e aqueles que querem tomar o poder. Então, são duas facções, né? Eles acabam se juntando, se coligando também. E infelizmente, do STF, ele vai desmoralizar o judiciário, participa do sistema de justiça. O STF é uma corte aí que podia ser o exemplo, o espelho da imparcialidade da justiça, virou no que virou. Então, é um poder, pelo menos na minha visão, desmoralizado. Eu não tenho respeito e consideração nenhuma, nem para, não pela instituição, mas pelos ministros. Então, infelizmente, falo assim com muita tristeza. Então, muito obrigado, aquele abraço. Eu queria, então, agradecer enormemente a emissora por possibilitar esse debate, pelo convite de aqui estar, agradecer os meus colegas, meus amigos, né, debatedores, e dizer que, né, colocando essa situação, né, do debate de hoje, que eu acho que foi acertada a decisão, ela não é uma absolvição, certo? É uma decisão que visa o processo, então o processo foi anulado, ainda vai haver um julgamento, né, com relação ao mérito, tá? Então mudou muito pouco nessa situação. Divirjo do Lindon na questão do STF, eu acho que a Corte merece todo o nosso respeito, ela é o pilar da nossa democracia, é ela que tem o dever de guardar e decidir em última instância. Eu posso discutir, eu posso divergir de algum ministro, da decisão de algum ministro, posso não concordar, mas isso faz parte do democrático. Esse é o direito que a gente tem por viver numa democracia. Então, a instituição tem que ser sempre preservada e mantida, independente do que possa achar de um ou de outra figura. E, finalizando, Tiago, eu quero, então, né, parabenizar todas as mulheres, né, por essa semana que a gente passou, né, o Dia Internacional da Mulher. Conta uma lenda que um dia uma senhora procurou Mahatma Gandhi dizendo que o seu filho estava comendo muito açúcar, ela queria que ele orientasse a criança a não comer muito açúcar. E o Mahatma Gandhi disse: a senhora volta daqui a 2 meses atrás da criança. Ela voltou depois de 2 meses e ele disse para o rapaz: meu filho, não coma açúcar porque te faz mal, tu vai engordar, tu vai ter problema de saúde. Tá? E ela perguntou: por que o senhor esperou 2 meses só para dizer isso? Porque primeiro eu tive que parar de comer açúcar para poder aconselhar o outro. Hoje se fala muito, né, de medo da ditadura da esquerda, da direita, e a democracia é o pior dos sistemas, exceto todos os demais, dizia Winston Churchill, né? Eu digo o seguinte, outro dia também foi preso aquele deputado marombado lá que dizia: vamos querer AI-5, vamos, tem direito demais, tem recurso demais, Daniel fora Silveira, STF, exatamente. Aí deram para ele o que é uma amostra de um AI-5, o que é uma amostra de uma ditadura. O que ele fez? Se assustou, se apavorou, começou a chorar. E buscou a Constituição. Então, todo mundo que fala, temos direitos demais, temos recursos demais, deveria experimentar peso do Estado, assim como funciona a vacina, né? Tu tomar uma experiência do que é ter um processo, o que é o teu peso do Estado contra si, e não ter direitos, não ter quem o defenda, não ter direito à ampla defesa, não ter direito a uma prova mais técnica, mais elaborada. Então, isso que nós temos que sempre preservar. A democracia é, como dizia Winston Churchill, o pior dos sistemas, exceto todos os demais. Temos que aperfeiçoar instituições, temos que melhorar muita coisa, mas temos também saber eleger quem nos representa. O político que está no Congresso saiu do meio de nós. Não adianta acharmos que Deus vai mandar um representante, né? Um profeta que vai salvar tudo. A nossa sociedade tem que se reinventar a partir da base. Se eu quero honestidade do político, eu tenho que ser honesto também com o meu vizinho, com o meu semelhante e tudo mais. Até porque então, quando Deus mandou um profeta, crucificaram ele. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Ele morre por nossos pecados, não porque ele decidiu pegar o nosso pecado e levar para ele, porque nós não tivemos tolerância, nós não demos a ele o direito de defesa adequado, nós o condenamos sem saber realmente o que havia acontecido. Então é isso que nós temos que preservar num regime democrático, no Estado de Direito.
As instituições, Você, cidadão de bem, é que é o protegido. Não é o político lá, não é o bandido. É você que um dia poderá precisar de toda essa estrutura que hoje está sendo criticada. E para terminar, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Exatamente. Então, sempre que algum tema surgir, o Conecta News vai montar a sua bancada e discutir. Eu agradeço a sua audiência, eu agradeço aos nobres colegas por terem vindo aqui essa manhã elucidar aqueles que nos acompanharam. O vídeo do debate fica disponível e logo mais a gente distribui.